Olá, vou trazer mais um estudo da Palavra do Eterno. E para o vídeo não ficar muito grande, que é o Nessivaldo Pereira que está falando. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou dar base logo no estudo, Vem falando que tudo vem do Criador, tudo procede dele, tudo vem dele, E nós temos que estar confiante que, como assim ele proveu o necessário para os seus servos e profetas no Antigo, ele é o mesmo de hoje. E um texto que eu vou estar começando a ler, essa Bíblia aqui é a Bíblia segundo o nome sagrado, Congregação Iaxuruítas, uma organização que é de São Paulo, Ganhei de presente de um irmão. É uma Bíblia muito boa também. Ela vem com o nome Yahushua, o nome que está nessas escrituras, o nome do Salvador. Yalhu, o nome do pai, e Yahushua, o nome do filho, tá nessa escritura aqui. Congregação Iaxuruítas. Mas eu vou estar lendo um texto aqui que está em 2 Crônica 7,14, que nos diz: então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Então aqui o Eterno está dizendo para Salomão, que se o povo que se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, a maneira errada de viver, ele perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então tem uma condições para que nós possamos, o Eterno possa estar ouvindo os nossos clamores, as nossas petições, Tem uma condições, se arrepender, buscar a Ele e mudar a maneira errada de viver. Tem uma condições, Tem uma condição de viver. Vamos estar abrindo a nossa palavra no livro de João, o Evangelho de João, aqui é João 11, 22. Vamos, é um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, João 11, 22 nos diz: porém ainda não é tarde demais, pois eu sei que o Mestre fará meu irmão voltar à vida, se tão somente pedir ao Eterno. Em outra tradução, aqui é quando o Messias foi para ressuscitar Lázaro, Marta disse que sabia que o Mestre poderia ressuscitar seu irmão, que se pedisse ao Mestre. Em outra tradução diz que se nós cremos, o Eterno Pai, Ele nos dá, Ele nos concede, Então, assim como Marta creu no Filho do Eterno, que Ele poderia ressuscitar a seu irmão Lázaro da morte, Ele pode hoje todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo, O mesmo de sempre. Vamos para o livro de Isaías, o profeta Isaías. Aqui no livro do profeta Isaías, meus amados, o profeta Isaías, no capítulo 38, Isaías, no capítulo 38, do 1 ao verso 8 e 9, diz, Isaías 38, do 1 ao verso 8: entre da grande imersão do Eterno pelos reis, contraiu uma doença mortal, e o profeta, filho de Amon, foi visitá-lo, e lhe transmitiu o seguinte recado do Criador: tome as providências necessárias para a sucessão no trono do Eterno, porque você não vai sarar dessa doença. Rei Ezequias morrerá, o mestre vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou: ó Criador, por favor, lembre-se de que eu sempre lhe fui fiel
de que sempre me esforcei ao máximo para obedecê-lo, e chorou como uma criança. Então o Eterno falou o seguinte a Isaías: vai ao palácio e diga a Ezequias que o Criador, o Eterno de Davi, ouviu a oração que ele fez, viu as lágrimas que derramou e vai deixá-lo viver por mais 15 anos. Verso 6: ele virará o rei e a cidade de Jerusalém, do rei da Azira. Eu vou defender Jerusalém, diz o Criador, e esta será a prova que vou cumprir o que prometi. Fareis voltar em 10 graus a sombra que o sol deixar, no relógio do sol de seu pai, o rei Acás. Assim o sol voltou atrás, os 10 graus que já havia caído. Então aqui o rei Ezequias, meus amados, ele estava passando por uma enfermidade, né? O rei Ezequias, ele estava passando por uma doença grave. E ali o profeta Isaías disse para ele: ordena a tua vida, a tua casa, porque certamente tu morrerás. Mas o rei Ezequias, ele foi, as palavras dizem que ele virou o rosto para a parede, clamou ao Eterno, ao Criador, confessando que ele era um homem justo, era um homem temente, obediente, se esforçou para fazer a vontade do Eterno. E o Eterno falou que ele não morreria, mas deu mais 15 anos de vida a ele, meu amado. Que bênção, né? Mais 15 anos de vida ao rei. Então ali, o Eterno fez um sinal, que ele fazia o sol retroceder, a sombra do sol, e assim aconteceu. Hoje não é diferente com cada um de nós. Hoje não é diferente. O mesmo Eterno que fez o rei Ezequias, foi curado, ele hoje continua sendo o mesmo, meu amado. Ele hoje continua sendo o mesmo e sempre será para cada um de nós. Vamos para o Evangelho de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, né? Capítulo 5, do verso 16, verso 18. Apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 16 ao 18. Nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu derramou chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, meus amados, a gente começa no verso 16, aqui de Tiago, capítulo 5, vendo que as escrituras diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Não quer dizer que se você cometer um erro, um ato, você vai falar e confessar para um homem, para um padre, para um bispo, para o pastor, não. Mas sim uma culpa que você fez contra o seu próximo. Ou seja, se eu magoei a um próximo, um amigo, um conhecido, quem for meu, eu tenho o meu direito de chegar até ele e pedir perdão, pedir desculpa. Mas as escrituras também diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões nossas, meu amado. Era um homem que era sujeito a ver uma mulher e desejar, cobiçar, sujeito a qualquer outro pecado, como qualquer um ser humano. Mas as escrituras diz que Elias, ele orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para que chovesse e caiu chuva sobre a terra, meu amado. Será que o mesmo Eterno, Criador, que ouviu a prece, a oração de Elias, ele não pode ouvir a sua e a minha hoje, mano? Para ele ouvir a sua prece, não precisa você ir numa praça, como diz o Messias mesmo, né? Não sejais como os hipócritas que oram nas praças, nas ruas, para que seja visto pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e ora em secreto ao Pai, que o Pai em secreto te recompensará, né? Vamos para Deuteronômio, o livro do profeta Moisés. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 12 ao 26, nos diz: será, pois, que se ouvides este juízo e guardardes e fizerdes, o Eterno
o Eterno teu Criador te guardará do conserto e a benevolência que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, moído, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Eterno te desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirá todos os povos que te dá o Eterno teu Criador, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, por isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixeis que te lembreis do que o Eterno, teu Criador, fez a Faraó e a todos os seus egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e a mão forte e braço estendido, com que o Eterno teu Criador te tirou. Assim fará o Eterno teu Criador com todos os povos diante dos quais tu temeis. E mais, o Eterno teu Criador, entre ele, mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Eterno teu Criador está no meio de ti. O Eterno guarda e terrível, grande e temível. O Eterno teu Criador lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderá destruir todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Então aqui o texto começa dizendo, né, meu amado, que se nós obedecemos ao Criador, guardamos a sua palavra, Ele vai nos dar o pão, o alimento necessário para que vivemos. Se nós não se prostrarmos diante de deuses, diante de outros ídolos, imagens de escultura, mas somente confiar nele, assim como ele fez diante de toda a terra do Egito, o reino mais temido da terra da época dos faraós, o reino de Ramassés, e ali por Moisés, ali o Eterno, ele fez milagres, prodígios, para que todo o povo veja que ele é soberano em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos para o livro de Ageu. Aqui no livro de Ageu, meu amado, Ageu capítulo 2, verso 8, diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Eterno dos exércitos, o Altíssimo dos exércitos. Meu é a prata e meu é o ouro. Nós vimos no mundo hoje, meu amado, onde as pessoas estão matando, roubando por dinheiro, perdendo a sua vida, vivendo atrás de prisões, de cadeias, pelo dinheiro que a terra e as traças e o ferrugem consomem. Mas aqui tudo pertence ao Criador, o Altíssimo, soberano. Ele diz que meu é a prata e meu é o ouro, tudo provém dele, tudo vem da mão dele, meu amado. Se ele não mandar a chuva, o agricultor não vai ter como plantar. Se ele não mandar o sol resplandecendo, nós não vai ter como nos aquecer. Tudo vem dele, tudo procede dele, meu amado. Vamos para Mateus, o livro de Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 21, no verso 21 e 22. Aqui diz: Messias, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvideis, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, credes, recebereis. O próprio Messias falou para os seus apóstolos, não só para eles, para todos nós. Porque ele amaldiçoou aquela figueira e ele falou: se vós tiverdes fé, assim farás. E se tudo que pedires em oração, credes e recebereis. Muitas vezes, meu amado, eu posso falar para você, ou até para mim mesmo, a gente muitas vezes pede
acredita no que está escrito, na promessa, pede, mas a resposta não vem. Mas tudo é no tempo do Criador, meu amado. O povo ficou, com a história fala que o povo ficou 400 anos sendo escravo, servindo ao faraó na terra do Egito, né? E ali o povo entrou em clamor e súplicas ao Eterno. Foi quando o Eterno enviou Moisés, no momento, na hora certa, para libertar o povo. E mesmo o povo sendo liberto, passou o Mar Vermelho, o povo vendo os milagres, os prodígios, meu amado, o povo ainda murmurou, o povo duvidou, o povo queria coisas que o Criador não queria dar para eles. Então assim é nós. Se nós cremos e acreditarmos na promessa do Eterno, meu amado, Ele nunca vai nos desamparar. Como diz o salmista Davi, que ele nunca viu um servo do Eterno fiel mendigar o pão, nem a sua descendência. Né, meu amado? Que nós possamos confiar e crer que o Eterno Ele pode todas as coisas. Vamos para o livro de Jó, patriarca Jó. Quem era Jó? Jó era um homem temente ao Criador. Assim as Escrituras nos revelam, nos mostram. Jó capítulo 1, verso do 1 ao 3. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente ao Criador, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Verso 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de toda a terra do Oriente. As Escrituras nos mostram que Jó era um homem temente, um homem obediente, desviava-se do mal, um homem rico. Era o homem mais rico que existia do Oriente. Se teve Jó 7 filhos, né? E aqui as Escrituras falam que Jó tinha muitos bens, animais, camelos, vacas, muitos homens aos seus dispor, seus servos. Mas Jó era um homem obediente, um homem que provavelmente ele ajudava os seus servos, os seus empregados, né? O próximo. Mas Jó era um homem próspero porque também ele obedecia, era um homem temente. E a história fala, meu amado, que na hora que a enfermidade veio até Jó, um homem que perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu a saúde. A história fala que a sua própria esposa falou: abençoa esse teu Criador a quem tu serves, e morre. Jó falou: tu és louca, tu fala como louca, o Eterno nos deu, ele tirou, bendito seja o nome dele. E assim será conosco, meu amado. Muitas vezes o homem prospera, tem um bom emprego, um bom trabalho, e a gente fala: aquele homem não obedece ao Criador e tem isso, tem aquilo, e nós que buscamos não temos. Por quê? Mas tudo tem um propósito. O Criador sabe de todas as coisas. Então Jó perdeu tudo, mas a sua fé permaneceu intacta, mamãe. A sua fé permaneceu firme e leal ao soberano todo-poderoso. Vamos para o livro de João 14. João 14, o apóstolo João. João 14, 12 a 15. João 14, do 12 ao 15 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 15. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. Então já começa dizendo, né, que se nós cremos nele, nós faremos as obras que ele fez. Qual foi as obras que ele fez? Ele fez milagre, ele fez cura, ele fez prodígio. Mas não se engane, meu irmão, porque hoje a gente vê muitos milagres e muitos prodígios. O Eterno, ele sabe o momento certo de dar o seu espírito a determinada pessoa para fazer determinada obra. E ele diz que tudo quanto pedides a oração, credes e recebereis. Né? E ele diz também: se nos amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje, meus amados, as pessoas só quer receber. Mas as Escrituras dizem: se me amais. Todo mundo diz que ama o Criador, ama o seu Filho, tem ele, mas ele diz que se me amais,
guardarás os meus mandamentos. Quais os mandamentos? A sua palavra. Mas o mais mandamento está lá em Êxodo 20, né? Que é amor ao Criador e amor ao próximo. E hoje as pessoas não querem muitas vezes obedecer a sua lei e os seus mandamentos. Só quer receber, mas não quer guardar a sua lei e os seus preceitos e juízos, né? Vamos para João 16, 23, 24. João 16, 23 e 24. O próprio Messias diz: e naquele dia nada me pergunteis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, vou-lo-á de dar. Até agora nada pedides em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, ou seja, ele diz que tudo que quanto nós pedimos ao Pai, não é a Maria, não é a José, não é a João, não é o Padre Cício, não é o Santo Antônio, não é o São Jorge, não é ninguém. Pedides ao Pai, o Criador, em seu nome. Não é no nome de Maria, não é no nome de Santa Luzia, não é no nome de Nossa Senhora, não é no nome de ninguém, mas no nome do Filho. Pedides ao Pai em nome do Filho e Ele o conceberá. E Ele nos dará o que nós precisamos, o necessário, mas no tempo dele, no momento do agir dele. Muitas vezes ele demora, muitas vezes ele responde, mas ele continua sendo o mesmo, meu amado. Vamos para Salmos 19, no verso 1. Salmos 19, verso 1, o último texto fala assim: os céus manifestam a glória do Eterno, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, meus amados, os céus manifestam a sua glória, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo foi criado pelo Eterno. Hoje as pessoas matam por um terreno, um pedaço de terra, sabendo ele que quando ele morrer, ele vai ter que comprar no cemitério um pedaço de terra que não dá nem 2 metros, meu amado, para ser enterrado e sepultado. Então, as Escrituras nos mostram que tudo vem do Eterno. Dele é a prata, dele é o ouro, tudo vem dele, tudo é dele, meu amado. Então, meu amado, que nós possamos crer, que você possa crer no Eterno. Muitas vezes você pode estar passando por uma enfermidade, por uma doença, e você, meu amado, hoje a gente vê, hoje eu estava assistindo um programa de televisão, vi que as pessoas fazem sacrifícios para dizer que está fazendo sacrifício pela obra do Eterno, pedindo dízimo, dinheiro. A gente vê que o Messias fez milagre, curou e ele não pediu R$1 a ninguém. A gente vê que Natã, o profeta, Naamã, o Ciro, ele foi lá em Eliseu. E Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão, no rio lá, 7 vezes para ser curado da sua lepra. Naamã mergulhou 7 vezes. E Eliseu não cobrou nada dele, não cobrou R$1, não cobrou nada dele. A mulher do fluxo de sangue chegou ao mestre e falou: mestre, confessou seu erro. O mestre falou: vai, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre deste teu mal. O cego de Jericó, né? Quando ele fez lodo e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé, ele não cobrou nada. Nem os discípulos cobrou nada, meu amado. Então, meu amado, que você possa crer. Hoje não existe, meu amado, esse negócio de lenço ungido, água ungida, essas coisas que a gente vê hoje nas religiões demais, meu amado. Porque a palavra do Criador é uma só. Ele diz: de graça recebeis, de graça dai, e assim será feito para cada um de nós. Que o Eterno possa te abençoar, que este estudo possa te fortalecer a tua fé e que você possa crer que mesmo que você esteja como Jó, que passou por uma enfermidade e perdeu tudo, assim o Criador permitiu, e Satanás destruiu a vida de Jó, mas a sua fé permaneceu fiel. O próprio Messias diz que no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não será fácil, nem para ele nem foi fácil, quanto mais para cada um de nós. Que possamos ter fé e orar um pelos outros, né? E acreditar que um dia a gente vivemos num lugar melhor e que mesmo neste mundo de dor e sofrimento, o Eterno ele continua sendo o mesmo. Assim como ele ouviu a Elias, um homem sujeito às nossas paixões, as mesmas paixões que nós, ele há de ouvir a cada um de nós no seu tempo e no momento certo. Que o Eterno te abençoe e que ele possa multiplicar as tuas bênçãos e te curar de alguma enfermidade e doenças, que tu ore em secreto ao Pai, porque em secreto ele te recompensará. Que o Eterno fique contigo, que a bênção dele, a comunhão do Santo Espírito do Eterno fique contigo, meu amado. Graça e paz, assim seja.